Nós estamos no último dia do nosso jejum, 21 dias, um livro muito precioso, né? Eu quero fazer um parâmetro aqui em relação àquilo que nós lemos, que nós acompanhamos no decorrer desses dias. Eu acredito que não somente a minha vida, mas a vida dos irmãos também foram muito edificados em relação a essa leitura, né? Abriu o horizonte, a nossa maneira de entender, principalmente o fim dos tempos, né? O tempo vindouro. Porque a igreja ela se resume da seguinte forma, né? Tem aquele que é de Jesus, vai para o céu, quem não vai para o inferno e Jesus está voltando. E não é bem assim, né? Quando a gente olha para as escrituras, nós percebemos que existe alguns eventos, alguns parâmetros, assim como nós já aprendemos aqui, a respeito da presente verdade lá no Éden, com Moisés, a graça, existe uma presente verdade vindoura também, amém? Que está para chegar e que nós fazemos parte também dessa presente verdade e estamos ansiosos por isso. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, né? Se você estiver com o seu livro, nós vamos ler, né? Na verdade nós vamos compartilhar a respeito dos últimos capítulos dessa semana, e tem como tema acontecimentos vindouros. Então, dentro desse último parâmetro, nós vemos que são acontecimentos que ainda irão acontecer. Nesses últimos dias nós temos aprendido com a visão dos vencedores, de uma forma bem geral, que eu acredito que será uma matéria futuramente para o cursão, uma nova matéria, um novo livro, para que nós possamos, todo aquele que se achegar ao Senhor, ter uma visão ampla, consistente, madura, em relação àquilo que Jesus Cristo tem para a igreja. E nós vemos que desde a sua conversão ao entendimento, né, do propósito, são dois parâmetros: a sua conversão e entendimento do propósito, amém? Essa é a convicção, amados. O que faz a igreja de Jesus Cristo prosseguir é a convicção de propósito, né? O Vitinho falou um pouco aqui a respeito disso no momento da oferta, mas é convicção de propósito, isso nos move. E eu acredito que esse é um primeiro ponto muito significativo para a igreja. Se você estiver aqui e não entender o porquê está aqui, ou porque o Senhor te trouxe aqui, porque é o Senhor que nos conduz, né? As coisas começam a ficar ofuscadas, as direções no qual se tem para com o dia de amanhã, ele começa a ficar meio duvidoso. Tudo por quê? Tudo por falta de propósito. Quando nós colocamos o propósito de lado, ou paramos de olhar para o propósito, a nossa vida em si, no dia a dia, ela passa a tomar um rumo diferente. Mas não somente o propósito, mas também nós, na visão dos vencedores, nós compartilhamos o que acontecerá nos tempos vindouros. Isso faz como tema presente também na igreja. Na primeira semana do nosso livro, nós aprendemos a respeito da salvação e do reino. E é importante você entender as três partes desse livro, para que você entenda de uma maneira fracionada o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer do Senhor para com a vida da igreja. Na primeira semana nós falamos sobre salvação e reino, com muita propriedade, com muita profundidade, com muita base bíblica. Na segunda semana nós falamos a respeito das características dos vencedores. Então, diante de um vencedor, assim como o Vitinho também trouxe na oferta com muita exatidão, ele trouxe a respeito dessas características, esses princípios, eles, ou nós, somos convidados a praticar eles em nosso dia a dia. E em terceira semana, que é essa que eu quero falar contigo nesse momento, nós vemos e compartilhamos sobre os eventos que irão acontecer. E falar sobre isso, amado, produz um grande prazer pelo benefício de desfrutarmos a respeito da vontade de Deus para nós, daquilo que Deus tem para com a vida da igreja, daquilo que Deus mostrou para João em Apocalipse e ainda em outros parâmetros da Bíblia, que nessa última parte do livro foi feito um quebra-cabeça, onde buscaram essas partes, para que de certa forma nós possamos entender. A Cá está com os folhetinhos, ela vai entregar para vocês agora, para que vocês possam ter uma colinha a respeito do que nós vamos falar dessa última semana. Pega um e passa para o lado. Projeta para nós, cadê você? Está no banheiro? Projeta para nós o PowerPoint. E para que eu e você, nós como igreja, tenhamos maior compreensão
revelação está no entendimento daquela dispensação que nós estamos atualmente. É a compreensão do reino de Deus, do que aconteceu e do que vai acontecer, amém? Esse papelzinho que está na sua mão, você segura ele, nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. Mas hoje nós vivemos na dispensação da graça, mas já passou algumas dispensações para nós. Passa para mim, por favor. E aí, quando se fala a respeito de dispensações, eu tenho uma imagem que eu quero mostrar também para você, para que você possa compreender um pouco mais. Mas fala-se de uma eternidade no princípio, amém? Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que era, aquele que há de vir, amém? Nós temos duas eternidades dentro de uma linha do tempo. Então lá na eternidade, no início, nós temos ali a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, o comer da árvore do bem e do mal, o comer da árvore da vida. E aí nós vemos que ela está ali dentro de uma dispensação edênica. A segunda dispensação que nós temos é a dispensação da consciência, que já não é mais do Éden, mas agora é de Adão, ao comer do fruto, e se torna ali a dispensação adâmica, a dispensação da consciência. De um lado nós temos as dispensações, que é inocência, consciência, governo humano e assim sucessivamente. Do outro lado nós temos as alianças, amém? Em cada momento Deus vai fazendo uma aliança. Nós servimos a um Deus de aliança. Por isso nós prezamos uma aliança com a vida da igreja, amém? Nós caminhamos dentro de uma aliança. Então nós temos, depois da dispensação da consciência, nós temos a dispensação do governo humano, na aliança noaica. Dispensação da promessa, depois da dispensação da lei, desce mais um pouquinho, e a dispensação da graça, que é onde nós estamos, que eu não trouxe como dispensações, mas eu trouxe a presente verdade. E quando eu disse presente verdade, eu trouxe a presente verdade lá do Éden, amém? Depois eu pulei para a presente verdade ali da lei, da dispensação da lei, e depois eu trouxe para a presente verdade da graça. Eu resumi tudo isso, amém? Eu resumi, e hoje, para que nós possamos entender aquilo que nós estamos estudando nos 21 dias de jejum, eu estou abrindo o leque, para que os irmãos possam enxergar e possam ter um panorama maior agora. Então, dentro da dispensação da graça, nós temos uma próxima dispensação, que o Senhor relata lá em Apocalipse, é aquilo que vai acontecer, que é a dispensação do reino ou do milênio, amém? Então o que eu quero ressaltar para ti hoje, eu quero ressaltar que falta uma dispensação, que nós chamamos de milênio ou chamamos de reino. E essa é a grande dificuldade de se ler a Bíblia e se entender o que está lá, porque quando Jesus fala de reino, quando Jesus fala de milênio, e aí pega tudo isso, ajunta e coloca na mesma sacola e acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. A compreensão da palavra de Deus, das escrituras, elas não é. Você não pode pegar tudo isso e achar que é tudo a mesma coisa. E essa dispensação no qual nós falamos nessa última semana é algo que está perto, algo que está para acontecer. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais a partir de agora, nesse tempo vindouro, no que está por vir após a era da graça, após o ano aceitável do Senhor, o Hatson, que nós tanto falamos também. Então nós temos o primeiro, pode passar? Passa para mim um pouquinho mais. Vamos para o próximo. Esses acontecimentos, que é o que nós narramos no nosso livro, lá não tinha uma imagem para você ler, mas agora com a leitura mais a imagem, o seu cérebro de certa forma ele assimila melhor. Então nós trouxemos alguns acontecimentos que vai acontecer no reino, no milênio, para que você possa entender dentro desses parâmetros, né? Na verdade, na dispensação dos fins dos tempos, né? Para que você possa ter essa compreensão, nós trouxemos essa imagem, pode passar um pouco, enquadra para nós certinho aí, que nós vamos usar.
E o primeiro ponto que nós vimos no livro essa semana foi a respeito do arrebatamento dos vencedores. Sobe para mim. Arrebatamento dos vencedores. E qual que é o diferencial do arrebatamento dos vencedores? Nós vemos que ele é um arrebatamento em oculto, amém? Ninguém sabe a hora, chegará como um ladrão. Este arrebatamento é para o trono de Cristo, e ele se remete aos crentes, e nós chamamos de crentes vencedores. E é importante você entender algo, amados, porque muitas vezes você já tem algo dentro de si, e tudo que você conhece é que a igreja vai ser arrebatada, sim ou não? Mas quando você começa a entender, começa a esmiuçar, começa a encaixar, começa a colocar ali o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, você começa a perceber que diante da igreja, diante de Jesus Cristo, diante da palavra de salvação, Jesus, ele traz uma escala de acontecimentos, e a primeira escala é o arrebatamento dos vencedores, dos crentes vencedores. E neste arrebatamento, a percepção que nós temos quando nós lemos as escrituras é que não há sinais, ele é em oculto, somente o Pai sabe quando será. Para ele não há sinais evidentes. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. O primeiro texto que eu quero ler está em Mateus 24:36, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Pode passar para o próximo. Então nesse momento Jesus está falando justamente do arrebatamento dos vencedores. O segundo texto que a Bíblia registra é: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Próximo texto: eis que venho como ladrão, e bem-aventurado, abençoado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Quando nós trazemos para esse contexto, nós trazemos para esse parâmetro, nós vemos que como crentes vencedores, existe uma condição de estar preparado para este momento, de estar à espera do noivo, de dizer: Senhor Jesus, eu acredito, a minha fé, ela permanece comigo. O que é a fé permanecer comigo, irmão? É que diante de uma situação ruim, você permanece com fé. Que mesmo diante de uma situação contrária, tudo está dizendo o contrário, mas você diz: eis-me aqui, eu estou aqui, eu continuo perseverando no Senhor, eu continuo acreditando nas promessas de Deus, eu continuo acreditando que Jesus Cristo é o centro da igreja, eu continuo acreditando que aquele que edifica este lugar é o sangue do Cordeiro. É isso que é perseverar como vencedor, amados, porque muitas vezes a pessoa pergunta para mim: mas a pessoa está na igreja, e aí de repente ela já acreditou em Jesus Cristo, aí ela sai e começa a viver uma vida desplicente, uma vida que não se remete ao corpo, à vida, não está preocupada em propagar o evangelho de Jesus Cristo, e aí ela vai ser salva, e vai ser assim para ela, se ela entregou a alma para Jesus, sim. Mas diante dos parâmetros de Jesus, essa é uma pessoa que diante de um crente vencedor não guardou a fé, amém? Não guardou a fé. Então nós começamos a olhar e nós vemos o segundo, pode passar, parâmetro que nós vimos essa semana, que é a grande tribulação. Então nós entendemos que na primeira, o arrebatamento dos vencedores, depois vai acontecer a grande tribulação. E aí na grande tribulação, pode colocar no versículo para mim, que muitos levam essa questão de grande tribulação como se fosse uma mera questão de ficar mais tempo aqui na terra ou não. Mas eu vou, subo, eu fico, ou se eu fico mais tempo ou não fico menos tempo. E quando se fala de grande tribulação, isso é um engano. Por quê? Porque será um momento muito difícil para o povo de Deus. Para o povo que estiver ainda na terra, no momento da tribulação, não vai ser um momento qualquer, mas é um momento difícil.
Pois neste tempo, o que vai acontecer, amados? Nesse tempo de grande tribulação, se levantará o anticristo, o falso profeta e o dragão, amém? Mas não é tudo um só, é tudo envolvido na tribulação. E nós podemos aprender essa semana que na verdade existe ali uma equipe que trabalha na grande tribulação, amém? Para combater, para perturbar, para impedir o avanço daqueles que estão em Deus. Então nós vemos, num primeiro ponto, a respeito do anticristo. Nós vemos a respeito do anticristo. Olha o que diz aqui em Marcos: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação. Então você pega o parâmetro das dispensações, amém? Que nós mostramos para que você possa entender o que está falando. O qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então nós vemos nesse primeiro momento, amados, a questão do anticristo. Mas quem é o anticristo? Este será aquele que governará os reinos do mundo, depois do arrebatamento dos crentes vencedores. E por ocasião do caos que vai estar acontecendo devido ao arrebatamento e o governo desse anticristo, ele virá com teorias, ele virá com argumentos. Na verdade nós não sabemos exatamente como será isso, mas ele terá um plano de suposta paz aos que se unirem a ele. E o que a Bíblia diz é que muitos se unirão. E nós vemos também na palavra de Deus que ele governará, o anticristo, ele governará durante a grande tribulação, amém? Passa o versículo para nós, Cícero, por favor. Pode passar. Deixa eu ler aqui. Aqui se fala do anticristo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. E adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Nós vemos que além do anticristo nós temos um falso profeta, e nós temos também a besta que emerge à terra. Então nós começamos a ver diante da tribulação, diante desse momento, que existem algumas figuras, que existem algumas representações com objetivos muito específicos. E quando se fala de falso profeta, amado, ele não é o anticristo, mas o falso profeta, ele vai cooperar com o anticristo, eles vão trabalhar em conjunto. O falso profeta, ele vai cooperar para o governo do anticristo, amém? Quando a palavra de Deus diz, né, ele veio para matar, roubar e destruir, muitos dizem que é o diabo. Fala, é o diabo. Mas quando você vai para o original, você vê que é quem que está lá? O falso profeta, amém? O falso profeta é que está lá. Então nós vemos que o falso profeta, ele fará milagres, ele fará prodígios, ele ensinará falsos ensinamentos, e fortalecerá o anticristo para dominar de uma maneira terrível, e influenciar de uma maneira muito religiosa. E ambos, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles farão com que todos os homens recebam a marca da besta. Coloca para nós, passa o versículo aí, deixa eu ver.
E diz assim: e abriu a sua boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhes o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Passa para o próximo, por favor. Pode passar para o próximo. Pode passar. Isso. E vi subir à terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Próximo. E faz grandes sinais. Esse aqui está falando do falso profeta, amém? E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, e que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Pode passar. E aí nós vemos uma próxima figura, que é a figura do dragão. Então nós temos o anticristo, nós temos o falso profeta que coopera, introduz ali para com a besta, ali para a marcação, né, dessa besta. E agora nós vemos a figura do dragão, e esse dragão é o próprio Satanás, que será adorado pelo falso profeta, amém? Então quando se fala do dragão, nós vemos que o próprio Satanás será adorado pelo falso profeta e o anticristo. E este dragão, agora entra o ponto, porque este dragão é o que perseguirá o povo de Deus que estiver aqui na terra durante a grande tribulação, amém? Então entenda como é que funciona isso. Então nós temos o anticristo, nós temos o falso profeta que vai converter essas pessoas ao anticristo com uma mensagem de paz, com uma mensagem de milagres, de curas, de prodígio, vai converter, esse falso profeta vai converter a esse anticristo, a essa figura do anticristo. E ao mesmo tempo haverá o dragão, e esse dragão ele é responsável, enquanto os de Deus ali, os que são de Deus, que estão diante da tribulação, estão escutando uma mensagem de paz confusa, vendo milagres, as coisas acontecendo, um momento muito difícil da vida ali deles, espirituais. Eles percebem que existe um anticristo, um falso profeta que conduz ao caminho do anticristo, e existe uma perseguição do dragão, amém? Então uma mensagem de paz e ao mesmo tempo um dragão que persegue esses. Então quando nós vemos isso, que está lá em Apocalipse 12:9, nós vemos que por causa de uma parte do povo de Deus, que estará aqui na terra durante a grande tribulação, o Senhor abreviará os dias, amém? Porque o Senhor percebe diante daqueles que estão aqui, pessoas fiéis, pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam, né, na volta de Jesus, que Jesus vai voltar aqui para governar, que ainda há algo de acontecer. Por causa daqueles que estão aqui, que muitas vezes estão sendo ali persuadidos por uma mensagem falsa de um falso profeta para com o anticristo, pela perseguição de um dragão, Deus irá abreviar os dias, amém? Até aqui nós percebemos que hoje, diante desse cenário do estudo desse livro, hoje é um culto diferenciado, é um estudo que nós estamos fazendo de aprendizagem, para que possa ficar em nossa memória, para que nós possamos de certa forma organizar o nosso raciocínio em relação ao tempo vindouro, amém? Por isso que eu digo o quão é precioso esse livro que está nas nossas mãos. Por isso que a minha sugestão no último sábado na reunião de pastoral é inserir esse livro no cursão, porque é algo muito precioso, algo que se deve ser aprendido, algo que deve ser apreciado. E nós vemos que o fato de Deus abreviar os dias, né, por causa da parte desse povo, nós vemos que vai funcionar da seguinte forma, e a Bíblia registra isso: serão 7 anos do governo do anticristo, amém? Vai abreviar, mas vai abreviar para quanto tempo? 7 anos é o governo do anticristo.
3 anos e meio de suposta paz, e 3 anos e meio que será uma grande tribulação, e realmente essa tribulação vai ser uma tribulação muito forte, e o governo desse anticristo ele vai se resumir dessa forma. Pode passar a respeito do dragão, vamos ler um pouco. O dragão é aquele que vai perseguir os eleitos de Deus, e diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. E aí nós vemos alguns parâmetros, a Bíblia registra isso. Serpente, ela come pó, sim ou não? Quem come pó é minhoca, né? Serpente não come pó. Mas a Bíblia começa dizendo no início, lá na dispensação do Éden, serpente, e termina lá em Apocalipse, de uma eternidade a outra, dragão, amém? Porque se alimentou dos pecados, porque se alimentou do pó. O homem foi feito do pó. Então, né, a serpente quer comer pó, ela disse que ela ia comer, e ela comeu e se tornou um dragão, amém? Então existe um parâmetro e diversas referências para que nós possamos ter essa compreensão. Mas diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Pode passar. E aí nós vemos o próximo episódio, que está no seu papelzinho, que você pode ver um parâmetro aí também, onde é que nós estamos. Quiser conferir, confere até onde, faça uma recapitulação da onde começamos e aonde nós estamos nesse momento, diante do fim dos tempos. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é o encontro nos ares. Logo após a perseguição do anticristo, depois de muitos sinais, e findados 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus virá para encontrar o restante do seu povo em meio às nuvens, com grande poder e glória, amém? No primeiro lado, os vencedores vêm, pum, sumiu todo mundo. Acontece algumas situações, vem ali o anticristo, depois vem ali o falso profeta, vem o dragão, perseguição, 7 anos dividido, 3,5, e aí agora nós vemos o encontro nos ares, aonde após esses 7 anos, Jesus vem nos ares buscar os seus, amém? Esse momento é evidente como muitos sinais. Existem sinais que dizem, você já ouviu falar assim, pô, olha o sinal do final do tempo, sim ou não? Está vendo aquilo que está acontecendo? É porque está acabando, olha lá, é um sinal. Mas o que muitos não discernem é o que? Em que momento é esse sinal? Sinal do quê? Mas acabando o quê? Em que momento? Então, nós como crentes vencedores nós acreditamos, pô, tem sinais, mas eu quero é Maranata, ora vem, eu quero é que Jesus me arrebata, amém? É esse? Não, mas eu vou viver a tribulação. Não, você não vai viver, amém? Você vai ser arrebatado, você é vencedor em Cristo Jesus, amém? Você vai ser arrebatado. Então essa é a nossa convicção como vencedores, é que nós como igreja venhamos subir, quando ele vier como ladrão. Mas nós vemos que depois disso acontecem algumas coisas, e aí nós entramos aonde muito as pessoas falam que são sinais. E aí nós vemos que isso é verdade, existem sinais, nós conseguimos compreender esses sinais, diferente da primeira situação que Jesus arrebata o seu povo, Jesus arrebata a igreja como ladrão, né? Todos os salvos, os judeus neste momento, eles serão resgatados, né? Quando Jesus vir nos ares. E eu quero ler alguns versículos para os irmãos, pode passar para mim por favor? E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Que aflição daqueles dias, amados? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de uma grande tribulação, tá certo? Né? Mas mesmo paz, tem ali o dragão perseguindo. Mas nesse momento a Bíblia registra, que está em Mateus 24, 29, e aí diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão.
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos como um rígido clamor de trompeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Está ficando claro para a igreja, está ficando claro para os irmãos? É um culto muito precioso que o Senhor separou para nós, resumindo de parte em parte, para que nós venhamos ter clareza. Pode passar? E aí nós vemos que depois desse momento específico, que nós chamamos de encontro nos ares, que é o encontro após a tribulação, onde os salvos e judeus sobem com Jesus, nós vemos que existe agora um momento específico, que talvez nós já ouvimos em filmes, não tão muito, né, não é muito falado, mas nós já ouvimos, não é uma palavra estranha, Armagedon, né? Não é uma palavra desconhecida para nós. Entretanto, se no meio da igreja você perguntar o que é o Armagedon e quando isso acontece, eu vejo o quão nós fomos presenteados com esse livro, amém? O quanto Jesus nos escolheu para nos dar luz, nos dar clareza, nos dar rumo, e foi isso que eu tirei de lição após 21 dias de leitura do livro. O Senhor está dando direção para a igreja, o Senhor está dando clareza para a igreja, o Senhor está dando o espírito de entendimento e sabedoria. E aí nós entramos em algo específico chamado Armagedon. Mas o que é isso? O Armagedon será um momento glorioso, que nós vemos que nesse momento de glória é o momento onde o nosso glorioso, amém? O nosso glorioso, ele subjugará Satanás, amém? Então esse é meio que um checkmate, meio onde as coisas vão acontecer de uma maneira jamais. Agora nós vamos resolver aqui. Então o nosso glorioso vem, ele subjuga Satanás, o falso profeta e o anticristo. Os três caiu, amém? Então quando nós falamos que nós somos vencedores e que nós temos certeza daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que estendeu as mãos para nos tirar do lamaçal, para nos tirar do poço e nos colocar numa posição de honra, numa posição de vitória, é aquele que diante de uma eternidade futura, ele já narra, esclarece e traz condições na Bíblia para que nós tenhamos a certeza de que Satanás, o anticristo e o falso profeta serão subjugados pelo glorioso, amém? Existirá a vitória do nosso glorioso, e nós chamamos esse momento de Armagedon, que logo depois de ter resgatado o seu povo, que ali foi perseguido na tribulação por quantos anos? Por 7 anos, 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio de forte tribulação. Tem pessoas que falam: eu estou vivendo uma tribulação, irmão. Está difícil. Tá não, irmão. Você está no ano aceitável do Senhor, amém? O sangue de Jesus te purifica, te abençoa, te direciona, libera sobre a sua vida. É isso que nós vivemos hoje. Essa é a verdade da Bíblia para nós. Os 3 anos e meio depois, lá vai ser forte tribulação. E aí nós vemos diante disso que o Senhor derrotará as nações que se aliançaram ao anticristo, amém? Lembre-se que tem um falso profeta, e que o falso profeta estava fazendo? Convertendo fiéis, amém? Fiéis ao anticristo, que formou-se nações. Então nesse momento que o nosso glorioso vem e subjugará Satanás, o anticristo, o falso profeta, nós vemos que também o Senhor derrotará as nações que se aliançaram a esse anticristo, e todos aqueles que perseguiram o povo de Deus. Então nós vemos a descrição, eu quero compartilhar com os irmãos, passa para mim. E diz assim, ó: e vi a bestas e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Aleluia! Obrigado, Jesus. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel
e verdadeira, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós já lemos antes. Quem já ouviu o termo Rei dos Reis aqui? Quem já viu o termo? Está escrito em sua coxa. Nós já ouvimos. Mas quando nós compreendemos a palavra, nós recebemos o espírito de entendimento e sabedoria, de em que momento isso vai acontecer, do que a palavra de Deus está tratando. Isso tem vida em nós, isso tem vida na igreja. Pode passar para o próximo. E diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E não só o Rei dos Reis virá, mas também os vencedores, amém? Para vencermos juntamente com ele. Quando nós vemos que existe um cavalo, quando nós vemos que existe aquele que é fiel, aquele que é verdade, aquele que o seu nome é palavra de Deus, quando nós vemos que ele vem diante do Armagedon, agora ele já não vem mais sozinho, mas os eleitos e os fiéis, os vencedores, estão com ele. E aí sabe o que diz depois? Depois deste momento, depois desse Armagedon, pode passar. Antes do Armagedon ainda é isso. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandeceste, porque o linho fino são a justiça dos santos. Mas depois do Armagedon, no momento em que Jesus ele triunfa, ele subjuga Satanás, falso profeta, o anticristo, momento triunfante da igreja. A verdade é essa. Acredito que você já conhecia esse versículo, mas talvez dentro de uma eternidade passada, uma eternidade futura, nós não saberíamos exatamente do que estava falando. Mas nós vemos que nesse momento, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Essa é a soberania de Deus. Quando nós olhamos, amados, para uma semana tão preciosa como essa, nós vemos como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, como Deus vem escrevendo a nossa história, como Deus vem conduzindo cada dia da nossa vida, cada dia da vida da igreja, da família da fé. Porque nós vemos que neste momento ainda não acabou, mas ainda existe um momento que você pode conferir na sua reguinha do tempo vindouro. E aí nós vemos o próximo momento, pode passar.
que é o tribunal de Cristo. E é nesse momento que, depois do Senhor vencer a batalha do Armagedon, ressuscitará os crentes de todas as épocas. E nós chamaremos aqui essa ressurreição, essa primeira ressurreição, que é só para os crentes, de ressurreição da vida, amém? O que nós recebemos em Jesus? Vida. E esse é o momento que Jesus vai, nesse momento vai ressuscitar todos os crentes de todas as épocas, e nós chamamos de ressurreição da vida. E depois da ressurreição de todos esses crentes, julgará os crentes para galardão ou disciplina, amém? E aí é nesse momento que vai ver quem desfrutará das bodas do Cordeiro, e quem terá que passar por disciplina para chegar à maturidade. O que o Senhor deseja, amados, para nós como igreja, é que nós venhamos atingir a maturidade. Paulo fala sobre isso. Ele fala: não, leitinho, e depois vamos para o alimento mais maduro, vamos avançar, vamos crescer. Estava compartilhando ontem ainda, no culto do Fire, um culto muito precioso do Espírito que nós tivemos aqui. Não dava nem vontade de ir embora, mas eu compartilhei que muitos dizem: o homem é mais racional, a mulher é mais. Mas os crentes não é racional, é emocional, nós somos espírito. É a maturidade do povo de Deus, é entender: eu sou espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A natureza que Jesus Cristo nos deu através do batismo, através da semente que foi enxertada em Maria, essa nova natureza é a natureza de Espírito. É isso que nós recebemos. E quando nós olhamos para o tribunal de Cristo, nós vemos que o momento do galardão é esse. É a compreensão de que se vive na dependência do verdadeiro fundamento. Quem é o verdadeiro fundamento? Jesus. Qual que é a maturidade? A maturidade é entender que se é Jesus que é o centro, se é Jesus que faz todas as coisas, se é Jesus que nos abençoa, então por que retroceder? Então por que fraquejar? Então por que desistir? Não acredita no poder de Jesus? Não acredita na grandeza do Pai, no amor do Pai para que você não acredita? Mas o que leva a acreditar ou a desacreditar é a maturidade. É a maturidade de crer que aquele que é chamado de palavra de Deus, de acreditar que é Jesus que realiza todas as coisas, de que Jesus, Ele vai te honrar, aconteça o que acontecer, Ele vai te honrar. Jesus não tirou eu e você do lamaçal, do poço de lama, não foi para te levar uma vida de sofrimento, uma vida de dor, não é isso. É o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo numa época maravilhosa. Se você for pegar todas as dispensações, eu acredito que as melhores dispensações é a do Éden, amém? Paraíso, subjugando peixe, tudo lá. Depois passou por um momento muito difícil, as gerações que passaram. E estamos nós aqui também numa situação tão boa quanto a do Éden. Por um homem caiu, e por um homem foi reconstituído por Jesus Cristo uma vez por todas, amém? Então nós estamos como igreja num tempo muito precioso, muito precioso. E esse é o tempo que nós vemos que o tribunal de Cristo é o tempo em que nós vemos que é o momento de desfrutar das bodas. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, passa para mim por favor. A obra de cada um se manifestará. Qual que é a sua obra? Pergunta para o seu irmão do lado: qual que é a sua obra, irmão? A sua obra, irmão, é Jesus Cristo, amém? A palavra de Jesus, a palavra de Cristo está com muita clareza quando diz assim: Jesus vai subir, amados, e no momento que Ele vai subir, Ele diz assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. Eu disse ontem aqui isso aqui também.
O outro, no original, ele não quer dizer assim: você come maçã, você está comendo uma maçã, mas agora me dá essa maçã que eu vou te dar outro alimento, uma outra fruta, uma banana. Mas o outro, quando você olha na escritura, ele está dizendo assim: você está comendo uma maçã, mas agora eu vou te dar outra maçã, amém? Mesma espécie, o mesmo DNA, a mesma vida. E hoje o que nós temos como igreja é essa vida no Espírito, é essa vida de Deus. É isso que nós recebemos do Senhor como igreja. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos ali a obra de cada um se manifestará, essa obra é Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo. E se nós temos Jesus Cristo nessa obra edificando, nós entendemos o que Jesus disse para os discípulos, porque Jesus disse: não é para falar ainda, não é para vocês ainda irem, até que vocês recebam do alto o quê? Espírito e poder. Até que vocês recebam o outro. Trono, Pai, trono, Filho à destra, trono, Espírito. É assim que se edifica a igreja. É com essa revelação que se edifica a igreja. Não é querendo buscar a sua glória. Aqui eu não sirvo para nada, eu vou para outro ministério, lá eu vou servir mais, vou ser mais útil. Você quer glória? Ou você quer exaltar aquele que é digno de glória? É essa obra. É que Ele seja exaltado, é que Ele seja glorificado. A obra de cada um se manifestará, a obra em Cristo Jesus, a obra fundamentada em Cristo Jesus. E diz: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Seja a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Próximo. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Que se você vai para o original, você vê que é disciplina, que é correção, que é direcionamento, amém? Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então todo será salvo, mas existe ali uma condição de levar à maturidade. Quando eu converso com a minha filha hoje, eu falo para ela: para tudo que você está fazendo, olha para mim, olho no olho, vamos conversar. E aí a gente conversa, e aí eu falo: você entendeu? E aí se ela continuar com piadinha ou fazer que não entendeu, eu falo: você quer disciplina? A disciplina é 2 chineladinhas na bunda. Dou 2 chineladinhas na bunda, né? Bem devagarzinho, mas ela acha que dói pra caramba. Ela, mas eu vou ali, faço 2 disciplinas e falo: sabe por que você foi disciplinada? Porque eu te falei isso, isso e isso, e você não levou a sério aquilo que eu disse. Mas a conclusão, a disciplina leva a minha filha à maturidade. Mas quando eu converso com ela, eu digo para ela, eu digo assim: você quer ser disciplinado ou você quer resolver aqui na conversa? Eu quero resolver na conversa. A gente se alinha aqui agora, estou pronto para isso. Não quero cantinho do pensamento, não quero disciplina, não quero nada disso, filha. Quero sorrir para você sorri para mim, a gente já se resolve agora, se abraça e beija, está tudo ótimo. Quando nós olhamos para o Pai, nós não podemos entender que a disciplina não é ruim, nos leva à maturidade, nos leva a crescer, amém? O Pai nos ama e nos ama muito e tem o melhor para nós. Então é importante a gente compreender estas coisas. Mas nós vemos que após esse momento, o momento onde é provado a obra de cada um, o quanto Jesus Cristo foi alicerce da sua vida cristã, amém? Quanto você fez na força do braço e o quanto foi alicerce da sua vida cristã. E o fogo é quem vai provar isso. Nós não sabemos se é mais, se é menos. Por isso que eu não posso olhar para o meu irmão e dizer: é mais seu, é menos. Não, é o fogo que vai dizer, amém? É o fogo que vai dizer. Mas nós vemos que depois deste momento, depois do momento número 5, que é o tribunal de Cristo, onde os crentes de todas as épocas vão vir, nós vamos para o próximo, que você pode acompanhar na sua linha do tempo, pode passar, que diz assim, pode passar também, passar, julgamento das nações. E aí também tem um grande erro, pregado nos dias de hoje, que falam que é tudo isso só, essa é a ira de Deus, você está ferrado. Então, né, aquela questão de que era o vencedor para ser arrebatado primeiro, e depois você não passar por tribulação. Então confundiram tudo, colocaram dentro da panela, mexeram,
falaram: nós temos um Deus irado, ou você faz ou você apanha. Que é assim, olha lá, eu não tenho garantia, acho que eu vou apanhar, acho que você também. E aí começa a tirar a fé, começa a tirar o fundamento. E aí nós entendemos o anticristo, nós entendemos falso profeta, amém? Começamos a ver que existe ali alguns parâmetros errados. Mas nós vemos que nesse momento o fogo vai vir para os crentes, o fogo vai provar a obra dos crentes, para ver qual é a quantidade de recompensa que você vai receber. Que a palavra de Deus ilustra a respeito de minas, de cidades. Porque quando ele vir, como é que vai acontecer? Você vai governar o quê no próximo? Vai governar o quê? Eu vou deixar você responsável pelo quê? Quão maduro você é. Mas depois disso vem, depois do julgamento, né, do tribunal de Cristo, vem o julgamento das nações. Segura aí. E nós vemos que durante esse momento da grande tribulação, as nações serão persuadidas pelo anticristo, amém? E farão aliança com ele, perseguirão o povo de Deus que estiver aqui, e esses serão punidos, né? E também aqueles que ajudarem a persuadir o povo de Deus, esses também serão punidos. Olha o que diz aqui nesse momento: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e das ovelhas, amém? Porque o que acontece? A gente já ouviu falar do ano milenar, sim ou não? Mas ele não chegou ainda, vai chegar agora. Então acontece tudo isso de uma maneira muito fracionada. Tem o tribunal de Cristo, ele vê o seu galardão, amém? Deixa eu ver aqui como é que vai ser esse ano milenar, quem é que vai me ajudar a governar, deixa eu ver quem fundamentou Cristo Jesus aqui, quem tem mais maturidade. Tribunal de Cristo, agora vem, julgamento das nações. Quem foi que ajudou ali o anticristo, falso profeta? Quem ajudou ali perseguir o povo de Deus? Como é que foi? Julgou as nações, amém? E aí nós entramos num próximo aspecto, pode passar, que é o milênio e a bodas do Cordeiro, amém? O tribunal de Cristo veio justamente para desfrutar da boda do Cordeiro. E aí esse é um momento muito especial para a igreja. O milênio será um período onde todos, né, os que não venceram serão disciplinados para alcançar a maturidade, amém? É nesse momento do milênio que é o detrimento, né, disciplinados para alcançar a maturidade. E nesse momento os vencedores, né, os vencedores estarão com o Senhor governando a terra. E muitos pensam que isso, o governo dos vencedores é para com a eternidade, mas não é. O governo dos vencedores é para com o milênio, amém? É num momento específico, no momento em que Deus Pai reservou especificamente para aqueles. E aqui no milênio o Senhor governará sobre a terra. Aqui no milênio o Senhor colocará o seu trono em Sião, e todas as coisas serão restauradas. E aí nós vemos que 3 tipos de povos estarão aqui no ano milenar, no momento milenar: os judeus, a igreja e as nações. Então este que eu estou falando para você nesse momento não é o céu ainda, amém? Não é o céu ainda. Pois mesmo o Pai e a vinda de Jesus diante desse momento, restaurando todas as coisas, vão existir ainda imperfeições por parte das nações, daquelas que foram poupadas. E nós vemos que nesse momento a terra ela não vai se comparar com o que é agora. Será muitíssimo melhor, amém? Eu disse para você que nós estamos vivendo um momento muito precioso, muito bom, amém? A tribulação ainda vai vir, vai se tornar, para aqueles que passarem pela tribulação vão sofrer um pouquinho, mas hoje para nós não. Mas no milênio
nós vemos que vai ser melhor, muitíssimo melhor, do que nós vivemos agora. Por quê? Porque o trono de Jesus será estabelecido, amém? E aí nós vemos nesse momento, durante o milênio, terá um momento que chamamos de bodas. Já ouviu esse termo, bodas do Cordeiro? Em que momento da história, em que momento das eternidades isso acontece? É agora, bodas do Cordeiro. E durante o milênio terá esse momento chamado bodas do Cordeiro. O momento é de festa e desfrute da presença de alguém muito específico para a igreja. Quem é hoje a figura específica para a igreja? O noivo. O noivo. Então nós vamos desfrutar com o noivo. É um momento muito especial. E os vencedores vão participar deste banquete. Entenda, nesse banquete das bodas do Cordeiro, aonde o noivo está lá e o desfrute, os vencedores vão desfrutar disso. E aqueles que de certa forma foram desqualificados, ou que o fogo veio e provou, e no momento em que o fogo provou, percebeu que houve ali uma desqualificação, esses estarão passando por um momento de maturidade. Um momento para se chegar à maturidade. Quer ver? Eu quero passar contigo aqui. Passa para mim o próximo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Pode passar? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. E nós vemos que nesse momento, nós passamos esses 1000 anos nessa condição, e nós entramos, chegando ao final, no momento de rebelião. Um momento muito específico também. Nós vemos que depois de 2000 anos, Satanás será solto e fará uma rebelião, e vai persuadir alguns daqueles, amém? Daqueles que haviam acreditado, daqueles que estavam juntos, daqueles que estavam numa condição propícia ao Pai, ao Filho, ao Espírito. E nós vemos que naquele momento, esses que foram persuadidos farão guerra contra Deus. E aí nós podemos aqui compreender em conjunto também que não sabemos exatamente quais são os artifícios para se persuadir aqueles que lá estarão. Também não sabemos a maneira no qual essa guerra exatamente acontecerá. Mas o que nós sabemos é que essas pessoas convencerá parte do povo a irem contra Deus. Pode passar? E aí nós entramos na última condição, na penúltima condição, que é o grande trono branco. Depois dessa rebelião no qual eu citei, nós vemos que o Senhor fará o último julgamento, e diante desse último julgamento, nós chamamos de o grande trono branco. Então nós vemos que existe ali algumas partes, alguns momentos. O momento no qual Deus é o tribunal de Cristo, no qual ali vem o julgamento das nações, e agora nós entramos novamente no novo julgamento, que nós chamamos ali o grande trono branco. E esse julgamento ele vai acontecer somente para os ímpios, e para aqueles que foram de certa forma persuadidos a irem contra Deus. E neste momento haverá uma segunda ressurreição, que chamamos de ressurreição
do juízo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso na sua vida. Já ouviu no seminário, né? Nós temos as inscrições do seminário, vale muito a pena. Tem muita coisa boa para ser extraída, para trazer como nível de fé, de parâmetro. Mas nós vemos que aí nós vemos a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, que será para a condenação. Aqui todos que participarem do tribunal serão condenados ao lago de fogo, enxofre. Onde quem é que está nesse lago de fogo e enxofre? Nós vemos lá o anticristo, o falso profeta e agora Satanás, amém? Então nós vemos essa condição e nós entramos, pode passar. E viu um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que dá o da vida, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos para que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode passar. E aí nós vemos um momento muito precioso. Eu quero chamar a banda aqui, pode vir para a gente entrar no término. E esse é um momento muito precioso para nós, que é justamente isso que nós nos edificamos, quando nos reunimos como igreja, como células, quando nós entendemos que nós somos pedra sobre pedra, amém? Nós vamos lapidando uma na outra, e nós vamos se encaixando, e o próprio Jesus Cristo, com o seu Espírito, com o seu poder, vai nos conduzindo à vitória, vai edificando a nova Jerusalém, amém? Então mesmo no momento em que nós vemos que a nova Jerusalém, dentro de uma eternidade passada e futura, ela está lá na ponta, né, do futuro, nós vemos que tanto a questão do crente vencedor, tanto aquilo, né, quanto a nova Jerusalém, nós vemos que todos esses parâmetros Jesus Cristo já vem trabalhando na vida da igreja, amém? Nós vemos que todos esses parâmetros fazem parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa fé, faz parte da nossa caminhada. E a nova Jerusalém, nós vemos que é depois que o Senhor exterminar, né, lançando as impurezas no lago de fogo. Após esses versículos que nós lemos, nós vemos que um novo céu e a nova terra será estabelecida para o seu povo. E aí nós começamos a entender aquela parte. Já viu a comparação dizendo que existirá ruas de ouro, já, né? A grandeza do céu, a beleza do céu, o desfrute do céu. Então muitas vezes quando a gente olha para o tempo vindouro, e aí está novamente, eu reafirmo a preciosidade dessa obra. É um livro muito precioso, já li muitos livros, mas esse livro ele foi muito precioso para mim, trouxe muita luz, muita clareza. Eu pude pegar a veracidade, eu acredito que você tenha já feito a mesma coisa, pegar, lido, conferido os versículos, né? Ver se encontra alguma coisa, se tudo está batendo, se... né? Isso é importante para nós como igreja. Então esse livro, na verdade, por mim ele tem sido estudado, e eu acredito que é um material de estudo para minha caminhada cristã, tanto para mim quanto para os novos convertidos. Eu acho que é uma obra muito preciosa. Mas quando nós falamos aqui dessa timeline futura, dessa nova Jerusalém, nós vemos que somos nós, a igreja. Mas em que momento? No momento em que todos atingiram a maturidade, amém? É essa a vontade de Deus para a igreja, que todos nós venhamos juntos atingir a maturidade de sermos espírito, e a compreensão de quem governa na igreja em Jesus Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Jesus é o centro da nossa vida. Enquanto nós viveremos para exaltar aquele que vive, aquele que subiu aos céus com as suas mãos estendidas, abençoando a sua igreja, o seu povo. Essa compreensão
essa Nova Jerusalém é a igreja na plenitude de Deus, na maturidade de Deus, na compreensão de Deus. Nós somos a noiva, nós somos a Nova Jerusalém, nós seremos ela e habitaremos nela. Louvado seja o teu nome santo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E que o glorioso, por isso, né? Por isso eu te convido, não se apegue nas coisas deste mundo, não se apegue a posições, não se apegue a coisas passageiras, não se apegue a status, não se apegue, porque o que essa semana as palavras de Deus nos revelaram é que tudo isso passará, e a nossa vida com Cristo só está começando. Aleluia! A igreja, a amada noiva de Cristo, essa é eterna e gloriosa. Quando você se coloca a colocar o firme fundamento Jesus Cristo, você está diante de uma obra preciosa. Não pense que você está jogando a sua vida fora, porque não está. Mas você está edificando algo grande, algo eterno e algo glorioso. E eu quero te dizer que você é vencedor. Por isso participará de todos estes eventos como vencedor. Será arrebatado, não passará pela tribulação, pelejará com Cristo na batalha do Armagedon, julgará as nações da terra, receberá o galardão, desfrutará do banquete das bodas do Cordeiro, e no final se casará com o noivo e viverá a eternidade contemplando a sua glória. Aleluia! Por isso o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, porque desejamos que todos os nossos irmãos tenham experiências gloriosas com aquele que é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia!